Por que será que é tão importante para cada um de nós descobrir como olhar para esse momento, para esse instante aqui, para o que quer que esteja surgindo agora aqui, sem qualquer envolvimento com isso? Todo e qualquer envolvimento que nós tenhamos com esse momento, a partir deste interno movimento psicológico, é algo que nós temos feito há muito tempo. E isso está perpetuando e dando continuidade em nossas vidas a uma qualidade de vida onde não temos a presença da verdade sobre ela. Nós temos uma vida de uma qualidade de alienação no que diz respeito à verdade da vida. O resultado disso é a psicológica condição em nós de confusão, de desordem e sofrimento. Isso ocorre porque nós estamos atuando a partir de uma memória psicológica. O seu nome é uma memória simples. O seu endereço é uma memória simples. Mas a pessoa que você é uma memória psicológica. Não há nenhuma complicação, nenhuma complexidade na memória simples. Todo esse conhecimento profissional que você tem, toda essa habilidade para executar tarefas na vida, é algo que você aprendeu, é algo que você adquiriu. E faz parte desta memória simples. Mas você tem uma qualidade de memória que não é simples. Essa memória psicológica, e essa memória é uma memória complexa. O modo como você sente a vida, pensa sobre a vida, interage com a vida, a partir do pensamento. Esse pensamento em você é essa memória acerca de quem você é, sobre quem você é. Esta qualidade de atuação, essa forma de atuação, essa maneira de atuação, está presente em razão de uma complexidade psicológica. Essa complexidade psicológica tem vários nomes. A palavra ego aponta para essa complexidade psicológica desta memória nesse formato. A palavra eu, mim, ego, pessoa, esse alguém, tudo isso consiste na forma como psicologicamente cada um de nós estamos atuando na vida, se movendo na vida. Como a vida consiste de relações acontecendo, e essas relações são com objetos, pessoas, lugares, são também com nós mesmos. Temos nestas relações diversas formas de problemas, diversas complicações. Essa forma de atuação do eu, do ego, desse mim, dessa pessoa, é egocêntrica. Em razão desse fundo de memória, desta qualidade de registro mental, que são esses pensamentos.
Portanto, esse nosso contato com o momento presente, ele não corresponde a uma ação integrada, completa, realizadora. Essa forma de ação ou atuação, tendo por princípio o modelo do pensamento, é uma ação inadequada. Nós não temos uma adequação real para atuar nesse momento, tendo o pensamento como o elemento que norteia nossas ações. E é exatamente isso que tem ocorrido em nossas vidas. Nós temos duas formas de atuarmos na vida. Ou nós atuamos a partir desta memória simples, ou a partir desta memória psicológica. Nesta atuação desse pensamento direto e objetivo para lidar com assuntos como, por exemplo, o seu endereço, o seu nome, a data do nascimento, tudo isso é memória. A compreensão que você tem da sua profissão, essa é uma forma simples. Psicologicamente, nós somos seres complexos, porque estamos vivendo dentro do padrão do pensamento condicionado, do pensamento programado, do pensamento que se repete, do pensamento que, nesse instante, como é algo que vem do passado, jamais irá se ajustar a esse instante, a esse momento presente. Assim, essa qualidade de ação, ela sempre será equivocada, desordeira, confusa, inadequada. Reparem como nós atuamos nesse lidar com pessoas. Nós não compreendemos pessoas. Pessoas não são criaturas compreensíveis. Nós, como seres humanos, nesse perfil de pessoa, nessa qualidade de pessoa, nesse modo de pessoa, nós não nos entendemos. O ser humano vive em conflito. Nós temos conflito uns com os outros, nós temos conflitos com nós mesmos, nós temos conflito com experiências ocorrendo de todos os tipos. O ponto é que nossas ações são ações de relações o tempo todo ocorrendo nesses níveis, ou com situações, com pessoas, ou com nós mesmos. Assim como com objetos. Então, nós estamos o tempo inteiro atuando de uma forma equivocada, de uma forma irregular, porque temos por princípio o princípio desse pensamento, que é esse complexo pensamento, que é o pensamento da pessoa, do eu. Você tem uma ideia sobre você, um pensamento sobre você, uma representação mental sobre quem você é. Todas as nossas relações humanas ocorrem exatamente nesse nível, porque todos têm de si mesmos o que eu tenho de mim, uma imagem, uma ideia, um modelo de pensamento sobre quem eu sou. E assim, esse contato com as pessoas, esperando delas algo, como elas esperam de mim alguma coisa. A base desse comportamento é o comportamento de um padrão ilusório de identidade. A vida é para ser atendida como ela acontece.
e não como o pensamento imagina. E nós estamos dentro desse imaginário, o imaginário do pensamento, a imaginação desse movimento que vem do passado, desta memória psicológica. Eu tenho expectativas sobre você e você tem expectativas sobre mim. De onde nascem essas expectativas? Do pensamento. Mas essas expectativas não correspondem à verdade. Elas são ideias, imaginações sobre os fatos, enquanto que realmente a verdade sobre os fatos é que nós não nos entendemos. Porque esses pensamentos não se concretizam, eles não são reais. O que eu espero de você é a partir de uma ilusão, é a ilusão que carrego também sobre quem eu sou, sobre a imagem que faço sobre mim mesma, sobre mim mesmo. E você de mim? Você tem expectativas sobre mim, com imagens sobre quem você é. Eu tenho expectativas sobre você, com imagens sobre quem eu sou. Não estamos lidando com a verdade sobre nós mesmos, mas com a verdade sobre nós mesmos que nós assumimos ser, em razão da presença do pensamento. Quando você me aborrece, eu tenho de você uma representação de memória psicológica. Quando você me deixa feliz, a representação sobre você, nesta memória, é de alguém de quem eu gosto. Assim, quando você me aborrece, eu não gosto de você. Quando você me deixa feliz, eu me sinto feliz com você. Mas qual é a verdade sobre esse mim? Um conjunto de memórias, de lembranças, de experiências passadas que tenho sobre você, que tenho sobre a imagem que faço de mim mesmo. Nós não estamos lidando com a realidade da vida, estamos lidando com a imaginação que o pensamento constrói sobre a vida. Percebam a base desta confusão em que nos encontramos. Nos encontramos em uma confusão abalizada, construída, alicerçada, mantida e continuada do pensamento. O pensamento não lida com a vida, lida com a imaginação sobre a vida. O pensamento não lida com as relações. O pensamento lida com ideias sobre essas relações. Quando você está deprimido, essa sua depressão ela está assentada em um modelo de estrutura psicológica, de memória do pensamento. Essa memória, que é esse pensamento, é esse condicionamento. É a forma como, vez após vez, no pensamento, você, nesta autoimagem, que é a imagem que você tem sobre si mesmo, representa a vida, se aproxima da vida, toca nessa questão da experiência do viver, toca nessa questão da experiência da vida. Assim, esses estados internos que vivemos,
que estão constantemente dentro desses contatos de relações com a experiência do momento, se mostrando, esses estados internos, eles estão sendo norteados e mantidos em razão do pensamento. Esse pensamento é essa memória complexa, é esta memória psicológica. Profissionalmente, você atua em sua área, mas psicologicamente, o modelo do pensamento reage. A qualidade de ação é reativa. Não é uma simples resposta de memória, de conhecimento e experiência, como ocorre quando você lida com a sua profissão. A sua forma de resposta reativa é a partir de um experimentador, de um elemento que vem do passado e está fazendo uma leitura desse momento. Por exemplo, na relação com o marido, com a esposa, com o mundo à sua volta, a partir do passado. Assim temos a presença do ego, a presença do eu, a presença desse psicológico condicionamento egóico, desse condicionamento mental. Essa forma de atuação nos coloca em um artificial movimento que nos traz do passado para esse instante e nos leva desse instante para o futuro. Assim nós chamamos de passado, presente e futuro. O movimento desta memória psicológica, que é o pensamento, assim como os sentimentos e emoções e sensações sobre a vida. O contato com a realidade é o fim desse tempo passado, presente e futuro. Exatamente onde ocorre esse movimento psicológico, esse movimento desse modelo de memória psicológica, de reações, todas ocorrendo, acontecendo em torno desse mim, desse eu. Assim, qual é a importância desse encontro com esse instante? Sem o pensamento. A importância é que, nesse instante, sem o pensamento, sem essa qualidade de memória psicológica, de reação que vem do passado, nós temos o fim do tempo psicológico. Aqui estamos diante de algo fundamental. A adequada resposta para esse instante, o adequado contato com esse momento, é algo possível quando o pensamento não está. Essa adequada resposta para o instante, sem o pensamento, é a qualidade da verdadeira ação, livre do eu, livre do ego, livre desse modelo psicológico de existência egóica. Esse contato com o momento, essa resposta para esse instante, em lidar com ele ou ela, em lidar com a vida, em lidar com as situações, em lidar consigo mesmo, sem nenhuma forma de conflito, contradição, desordem ou sofrimento. Requer a presença desta visão, da visão para esse instante sem o passado. Quando você olha para pessoas, você olha a partir da ideia que faz delas, que tem delas.
que pensa sobre elas. Essa construção está nesta memória do pensamento, nesta memória que vem do passado. Lidar com esse instante é lidar com a vida nesse momento. Algo possível quando o passado não está. Quando temos a presença do passado, não estamos lidando com esse instante. Estamos reagindo a ele. Nesta reação, há uma separação entre esse momento como ele acontece e o pensamento que vem do passado, fazendo uma leitura desse momento. Então a confusão está estabelecida, o problema está presente. É quando temos a presença da ilusão da separação entre a vida como ela acontece e a ideia de alguém presente aqui, com convicções, certezas. Isso não é outra coisa a não ser crenças, ideias, pensamentos sobre quem é o outro, sobre o que é a vida, sobre quem nós somos. Aquilo que torna possível o fim para esta psicológica condição é a presença desta atenção sobre estas reações, sobre esse movimento que é o movimento que vem do passado, que é o pensamento. Então, o que é atenção plena? Tomar ciência daquilo que aqui está presente. O que é que está presente aqui? Um pensamento. Seja qualquer reação que venha do passado, como uma emoção ou uma sensação, ficar ciente disso, apenas tomando ciência disso, sem colocar uma ideia, uma crença, um modelo de como isso deveria ser. É apenas olhar. A presença da atenção é esse olhar sem reagir, sem se envolver. Assim como quando você olha para uma flor, você não se envolve com ela, você apenas olha. Você não compara, julga, avalia. Olhar sem esse gostar, sem esse não gostar, é apenas olhar. Nesse olhar temos esse perceber, sem alguém envolvido nesse perceber. Essa é a presença da atenção. Nós não sabemos lidar com o momento presente, com a experiência desse instante, sem o passado, porque estamos constantemente nos envolvendo com pensamentos sobre esse instante, sobre esse momento. Estamos sempre nos envolvendo com sentimentos ou emoções ou percepções desse instante. Essas avaliações, julgamentos, comparações, esse aceitar ou rejeitar é a ausência desta atenção. Trazer atenção para esse instante é apenas olhar, escutar, perceber a vida como ela acontece. Então, uma qualidade nova de ação surge, e essa ação não vem do passado. A base para essa atenção é esta autoobservação. Olhar suas reações nesse instante, sem se envolver com essas reações. Atender esse momento sem esse fundo psicológico. Por isso, a base para essa compreensão reside em uma profunda compreensão do que é o pensamento.
não intelectualmente, verbalmente, teoricamente, mas compreender a verdade do pensamento. Não se trata de, na teoria, no conceito, na ideia, saber que o pensamento é um elemento em você que vem do passado. É tomar ciência de que lugar tem em nossas vidas a presença do pensamento. Objetivamente, praticamente, para lidar com assuntos no dia a dia, nós precisamos do pensamento, mas não para lidar com pessoas. Lidar com pessoas é lidar com imagens, representações, com conceitos, com crenças sobre quem elas são. Lidar consigo mesmo, com base no pensamento, é lidar com uma imagem que o pensamento tem construído sobre quem nós somos. Toda a confusão em nossas vidas, problemas e desordem estão estabelecidos exatamente em razão disso. Lidar com a vida nesse momento, tendo por princípio o pensamento, esse elemento que vem do passado, é não compreender aquilo que a vida aqui e agora significa. Porque esse elemento que é o pensamento vem criando um significado, vem dando um significado. A partir desse eu, desse mim, dessa imagem que o pensamento em nós tem estabelecido, esse contato com a vida é equivocado, é confuso. Nós não precisamos do pensamento. O encontro com a realidade do seu ser, o encontro com a verdade divina, com a liberação nesta vida, é a compreensão da vida como ela acontece. Sem esse fundo de memória, de lembrança, de recordação, que é esse pensador em nós, esse experimentador em nós, esse mim em nós. Isso é algo que desaparece. Não há qualquer verdade como um pensador presente nesse instante, um experimentador aqui. Esse pensador para ter pensamentos, esse experimentador para viver experiências, esse eu, nesta relação com o outro, nós estamos diante de algo estabelecido em nós, com base em uma memória, que é essa memória psicológica, que é essa memória que o pensamento vem sustentando, que é essa memória que é a base para essa qualidade de pensamento psicológico. O fim para esta memória é o fim desse pensamento. Quando esse pensamento termina, esse pensador não está mais. Quando esse experimentador não está mais presente, essa memória dessa experiência, algo registrado para esse experimentador, não está mais. Esse contato com a vida nesse momento é um contato sem esse pensador, sem esse experimentador, sem esse passado. Aqui nós estamos trabalhando o despertar desta consciência real, que é a verdade deste ser, que é a realidade divina sobre você, que não é uma pessoa, que não é esse pensador,
que não é esse experimentador? Essa realidade presente, ela está além da mente, além da memória, além do passado. É aquilo que é real nesse instante. Quando esse tempo psicológico não está mais. Durante toda a nossa vida, nós temos vivido, estamos vivendo nesse antigo padrão de memória psicológica, de tempo psicológico, de vida do eu, de vida do ego. O despertar desta real consciência, o florescer do seu natural estado de ser, é o contato com a vida nesse instante. Sendo a vida este ser. Não há qualquer separação entre este ser e a vida. A vida e a realidade de Deus. Assim, a importância desse momento é que esse momento revela aquilo que é atemporal. Essa é a presença indescritível, além de todos os nomes, que está presente como sendo a verdade deste ser que somos, que nós chamamos de Deus. Quando a vida se revela, a realidade está presente. Essa realidade presente está na ausência do modelo do passado, que é memória, que é pensamento, que é essa falsa noção de tempo psicológico. Uma vida em liberdade é uma vida em ciência daquilo que está fora do tempo. É uma vida em ciência daquilo que é atemporal. Essa é a realidade de Deus. Aqui estamos juntos, nos finais de semana, trabalhando isso com você. Sábado e domingo nós temos esse encontro online. São 2 dias juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. As pessoas perguntam como praticar a atenção plena ou como alcançar o estado de atenção plena. Notem, atenção plena não é um estado,